Então, saudações a todos, alunos e alunas. Estamos começando hoje o nosso curso dos sofistas. O tema da nossa aula de hoje será os sofistas e o deslocamento da reflexão filosófica do cosmo para o homem. Antes de prosseguir, eu queria dar um avisozinho para vocês. Nós estamos, como vocês devem estar percebendo, mudando a nossa forma de trabalho, que vai ser oferecido para vocês. A gente não vai poder, em função dessa pandemia e da falta de locais e recurso técnico para a gente continuar o curso naquele sentido filmado, naquele modelo filmado, nós estamos lançando hoje um modelo podcast. Então, vocês vão ter o curso completo, só que não vai ter aquela filmagem do professor aqui dando aula, mas a minha voz e os recursos que a gente vai usar de figuras e imagens, tá bom? Essa aula dos sofistas é uma aula de introdução, e a gente vai dar uma panorâmica do que foi esse movimento. Na verdade, é um segundo capítulo de um módulo que vai ser o módulo de filosofia antiga, que vai abarcar o pensamento grego e o pensamento romano, ok? Então, nós vamos dar sequência agora com o segundo capítulo do pensamento grego, e a gente vai trabalhar a temática dos sofistas. Dando sequência à nossa aula, conforme eu falei para vocês, o tema é os sofistas e o que eles fizeram. Qual foi a grande contribuição deles para o pensamento grego? Eles deslocaram a reflexão filosófica do cosmo para o homem. O que é isso, Hilbert? É o seguinte, como vocês viram comigo no pensamento dos pré-socráticos ou filósofos trágicos, a gente viu que os pré-socráticos tinham como busca central da sua filosofia a origem de tudo. Qual a arquê? Como ela se expressa, como a física se expressa, no fundo é de onde vem tudo que está aqui. Qual a base para tudo que está aqui? É uma preocupação cosmológica. E a gente viu as mais variadas propostas. O Tales vai dizer que tudo vem da água, o Anaxímenes vai dizer que é do ar, o Anaximandro vai dizer o que é o áperon, Pitágoras vai dizer que é o número. Cada um deles vai ter uma proposta, uma resposta para essa indagação de qual a origem de tudo, qual a base de tudo que está aqui. E a gente viu as mais variadas perspectivas. Os sofistas, eles fazem uma crítica aos pré-socráticos e elaboram um pensamento próprio. Por quê? Eles acham que a pergunta sobre qual a origem de tudo, qual a origem do universo, é uma questão que ela passa a ser secundária se a gente não sabe nem o que é o homem. Então, por isso que eles fazem uma mudança de eixo, da pergunta sobre o cosmo para a pergunta sobre o homem. Eles vão se perguntar, o que é o homem? Quem somos nós? E aí vão colocar o homem nas mais variadas perspectivas. O que é o homem político? O que é a moral? O que é educar? O que é religião? Nada que é relativo ao homem vai ser estranho aos sofistas, porque vai ser a temática da preocupação central deles, uma perspectiva antropológica. Eles inauguram uma espécie de filosofia antropológica, tá? Então, é isso que a gente vai desenvolver com vocês. Vale a pena também fazer um outro registro, agora nesse início, é que os sofistas eles foram muito prejudicados, tiveram uma imagem muito prejudicada, muito maltratada por boa parte dos historiadores da filosofia e dos próprios filósofos que vieram depois. Os sofistas foram vistos como, embora o termo sofista signifique sábio, no entanto, na história do pensamento ocidental, as narrativas sobre esses pensadores, elas eram muito negativas e até mesmo injustas, porque trabalhava a ideia de que eles eram adeptos de um ensino falso, baseado em interesses escusos, e principalmente eles cobravam, eles exigiam uma remuneração de seus alunos. E isso era considerado uma coisa absurda pelos filósofos da época. A gente tem que levar em conta o seguinte, o Platão, que foi um dos principais críticos deles, e o Sócrates também, sendo que o Sócrates estava sempre lá nos diálogos platônicos, combatendo em várias situações os sofistas, pois foi através desses diálogos, foi, de certa forma, criando uma imagem negativa para os sofistas, mas você vai ver uma coisa clara, essa questão da crítica do Platão, de que eles cobravam, olha, os sofistas eles vinham de estratos pobres. Platão era um aristocrata. Depois o Aristóteles, que vem depois dele, também foi. Sócrates nem tanto, não era aristocrata.
mas o Platão sim, e o Aristóteles também. Os sofistas vinham de cidades e regiões estranhas, lá da Grande Grécia, alguns até de outras regiões mais distantes ainda, mas eram pessoas de extrato pobre, uma maioria autodidata. Então, esses sofistas, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Um dos maiores sofistas, talvez o mais importante, que é o que a gente vai ver na próxima aula, era o Protágoras. E o Protágoras, ele foi carregador de lenha uma boa parte da sua vida, com o pai dele, ajudava o pai. Só que ele, como autodidata, foi ganhando conhecimento e uma hora resolveu se aventurar pelo mundo. E aí acaba chegando em Atenas, onde ele se integra a um grupo lá de sofistas. Então, eu queria deixar claro isso, foram muito injustiçados. Para vocês terem uma ideia, eu, quando comecei a cursar filosofia, lá na meados da década de 80, aqui na Faculdade de Filosofia do IFIX, da UFRJ, eu tive professores que já trabalhavam isso, essa dimensão de revalorização dos sofistas e colocando eles como pensadores importantíssimos, essenciais, inclusive, para o pensamento ocidental. Só que, por exemplo, antes de eu entrar na filosofia, antes da minha entrada na filosofia, eu fazia um outro curso e eu comecei a me interessar por filosofia e fui coletando manuais em biblioteca, pedi a colegas indicações. Todos os livros que eu pegava da época falavam muito mal dos sofistas, falavam isso que a gente disse aqui, que eram falsos, eram interesseiros, não estavam comprometidos com a verdade, eram pessoas assim nocivas. Nossa Senhora, você falava mal dos sofistas era uma grandeza. E agora, diga-se a verdade, os meus professores me ajudaram a mudar essa visão e com o tempo, estudando filosofia e sendo da área da educação, eu fui percebendo que eles são pessoas de grande importância na história do pensamento. Então vamos trabalhar essa questão do deslocamento do interesse da natureza para o homem. Como é que se deu essa passagem, Helber? Os filósofos pré-socráticos tinham a temática da busca da origem de tudo, e da natureza, especialmente, e os sofistas mudam o registro para perguntar o que é o homem. Os sofistas deslocam o eixo da reflexão filosófica da procura da origem da natureza, da física e do cosmos e passam a refletir sobre o que é o homem e tudo aquilo que lhe diz respeito, como eu falei ainda há pouco. E eles, quando colocam em questão o homem, abrem um vasto campo para a filosofia. Eles abrem discussão para a participação da filosofia na política, na ética, na questão da discussão sobre a arte, sobre a importância da linguagem e a relação com a filosofia. Discutem a educação, a religião, a retórica e todo tipo de atividade humana não era estranho para eles. Tudo que era relativo ao homem era importante nas discussões dos sofistas. Eles, de certa forma, inauguraram um período humanista, não no sentido do humanismo contemporâneo, o humanismo que vem lá da Revolução Francesa, direitos humanos, isso aí já é uma coisa moderna. Mas eles, o humanismo no sentido de que eles se preocupam em entender quem é o homem. E isso faz com que eles, por exemplo, de alguma forma, inaugurem a filosofia antropológica. Agora, como é que se deu essa ascensão dessa nova perspectiva filosófica? Ela se explica por dois aspectos. Tem outros, mas eu vou trabalhar com vocês aqui dois principais, que são eles. O primeiro, estava esgotado já aquele modelo de reflexão dos pré-socráticos. Não que alguma questão da filosofia se esgote. Não, a questão da busca da origem de tudo continua. Tem filósofos que trabalham até hoje essa questão. Hoje já em contato, em troca com biólogos, com físicos. Então, essa temática continua. Mas o que eu quero dizer é que essa preocupação com a origem da natureza não estava mais posta ali naquele momento na sociedade grega. E os sofistas vão apresentar um tipo de filosofia que vai ser mais adequada, vamos dizer assim, vai ser mais importante, vamos dizer assim, para as necessidades daquele momento, principalmente das camadas populares. O que acontece, então? Há um esgotamento desse modelo, do modelo dos pré-socráticos, e também o que acontece é que há uma grande efervescência política. A Grécia, a cidade-estado de Atenas, estava passando por uma reformulação, que não foi imediata, mas foi um processo de construção, do abandono do modelo de política aristocrática para uma política na perspectiva democrática. A democracia, a chamada democracia ateniense.
Quando eu falo democracia ateniense, a gente tem que ter um cuidado. Não é a democracia como a gente entende na sua conformação moderna, do século XVIII, XIX e XX. Não. A democracia grega abrigava escravos, abrigava uma série de grupos sociais representados que tinham participação política. Agora, os escravos não, mas os cidadãos gregos passaram a ter maior participação, porque o comando até então era todo baseado no modelo aristocrático. Era aquelas elites guerreiras, aquelas elites políticas, famílias tradicionais. Isso aparece claramente nas obras Ilíada e Odisseia. E as classes aristocráticas tomavam conta de tudo, centralizavam todo o processo. E com o advento da democracia, os cidadãos gregos começaram, de um extrato mais baixo, começaram a poder participar. E houve grande interesse pelos sofistas, porque os sofistas trabalhavam o ensino da retórica, da capacidade de discutir, educavam as pessoas com saberes que seriam úteis de história, de língua, da própria maneira de falar, de se impostar, de como defender um argumento, e aquilo foi muito valorizado por pessoas que estavam querendo aprender e, de alguma forma, se empoderar para poder participar dessa discussão política que a democracia trazia. Então, foi a passagem do modelo político aristocrático para o democrático dos motivos da promoção de uma maior participação dos cidadãos gregos e da ascensão dos sofistas como mestres educadores, formadores de pessoas habilitadas para o debate, para a discussão. A crise da aristocracia provocou também uma reviravolta nos valores, que estavam apoiados numa suposta virtude aristocrática. O cara só de ser aristocrata já era tudo. Tinha que ser um modelo para você copiar ele em tudo, porque ele era o perfeito. Mas aí isso entra em crise com a democracia. Isso criou um espaço para a ascensão de novos valores, como a capacidade de dialogar, de debater. Não é mais o aristocrata que vai dizer o que é a verdade. Não, isso agora vai ter que ser discutido na ágora. As verdades absolutas que eles veiculavam caíram por terra, passaram a ser questionadas. Então você vê como os sofistas eles encarnam a própria figura do filósofo, aquela pessoa que questiona. Eu não aceito essa ideia de que você está falando é algo verdadeiro. Você tem que me provar. Vamos discutir. Sobre que bases você defende isso? Não, porque eu sou aristocrata. Isso aí não colava mais. Essa espécie de carteirada já tinha perdido sentido naquele momento. Então, tudo era decidido na discussão, no confronto, no conflito de ideias. Tá? Os sofistas souberam captar de modo perfeito essas instâncias da época conturbada em que viveram, sabendo então explicitá-las e dar voz à população, empoderar aquelas pessoas que se habilitavam a debater. Isso explica por que eles alcançaram também tanto sucesso, especialmente entre os jovens. Porque eles respondiam a reais necessidades do momento e propunham aos jovens uma palavra nova que eles esperavam, já que não estavam mais satisfeitos com os valores tradicionais que a velha geração aristocrática lhes propunha. Jovem é jovem, né? E a gente sabe que o jovem está sempre contestando, ele quer novas perspectivas, novos valores para se reinventar e se propor na sociedade, e eles não aceitam aquela coisa dada pelas gerações mais adultas. Então os sofistas tiveram muito apelo, isso gerou muito ciúme nos filósofos tradicionais, porque os sofistas começaram a serem seguidos por multidões. Os sofistas, porém, vale a pena registrar uma coisa: eles não constituem de maneira alguma um bloco homogêneo de pensadores. Eles tinham várias tendências, no mínimo 4. Eu vou trabalhar com vocês aqui, no transcorrer do nosso curso, 4 correntes, que eu vou falar ainda hoje para pontuar o que a gente vai fazer daqui para frente. Então, não era um bloco homogêneo. No entanto, eles buscavam os mesmos objetivos, com esforços independentes, cada um com seu grupo, e muitas vezes eles se digladiavam com outros, formavam na sua escola pessoas que vinham e desenvolviam aquela metodologia de cada um, mas eles tinham o ponto em comum deles era
a valorização, assim, sine qua non do debate, da discussão, e partindo do pressuposto do relativismo. Eles relativizavam tudo. Eles não trabalhavam mais com a ideia de uma verdade absoluta, de jeito nenhum. Nem no campo da moral, eles estão mais para o campo, vão trabalhar questões mais no campo da ética. Se a gente levar em conta que a moral, geralmente ela vem com formulações, determinações, mandamentos, ela vem pronta. De alguma forma, ela vem pronta, ela antecede você e você tem que entrar nos ditames da moral, através da educação. A ética já parte do pressuposto que, não, vamos ver se esse valor é importante para a gente hoje. Ele foi no passado? Foi. E para agora, ele vale? Vamos discutir isso. Então, a ética trabalha nessa perspectiva do debate e da construção de um novo modelo de comportamento, de um novo procedimento, a partir de um consenso, a partir de um debate, a partir de um confronto, mas que chega ao final quando um convence ao outro, quando se apropriam cada um de alguma coisa e chegam a uma conclusão final. Isso no âmbito da ética, da política, vai ser uma tônica dos sofistas. É claro, como eu falei para vocês, existem tendências diferentes. Alguns sofistas preferiam ficar só no debate pelo debate, eles não queriam chegar a uma verdade, eles queriam ganhar o debate. Agora, a maior parte deles não, tinha um projeto, queria chegar a algum ponto em que eles pudessem chegar a uma conclusão em conjunto com as outras pessoas, no debate. Os sofistas, então, eles se dividem em 4 grupos, que eu vou passar para vocês aqui agora, de uma maneira bem geral, que vão ser os grupos que a gente vai trabalhar nas aulas subsequentes, ok? Então, o primeiro grupo é o grupo chamado dos grandes mestres da primeira geração. São eles Protágoras, Górgias e Pródico, tá? Nós vamos trabalhar cada um deles. Como eu falei, eles têm um ponto em comum, o relativismo, mas cada um vai ter a sua perspectiva. O Protágoras vai trabalhar muito a perspectiva, vai ser o grande inaugurador do relativismo. É o grande mestre inicial deles ali. Ele tem uma frase muito famosa: o homem é a medida de todas as coisas. Depois eu vou discutir a frase completa com vocês, mas eu estou só colocando como uma provocação. O homem é a medida de todas as coisas. Então, reparem, está chamando para o homem uma perspectiva filosófica antropológica, e ele vai discutir exatamente isso. Cada homem, cada um de nós tem uma verdade, porque eu vejo de uma maneira, eu escuto de outra, eu sinto de outra, eu penso de outra, eu tenho todo um histórico de vida, um histórico, estou embebido numa cultura. Então, você não pode chegar com uma coisa pronta para mim. Você tem que primeiro me ouvir e saber o que eu tenho para eu saber o que você tem. Então, ele vai dizer, o homem é a medida de todas as coisas, quer dizer, cada um sabe, tem um saber, traz alguma coisa, e tem uma perspectiva. E a sociedade aristocrática, ela não estava dando a menor bola para o que as pessoas traziam, para a opinião, para a visão de cada um, para a perspectiva de cada um. Aquilo era imposto e acabou. Então, vocês verificam que aqui há uma perspectiva de valorização do indivíduo como alguém que tem uma bagagem, tem uma perspectiva. Eu me lembro muito aqui, claro, guardadas as devidas proporções, mas sempre naquela proposta. Me vem alguma coisa que se parece com algo do contemporâneo, eu trago. O nosso queridíssimo mestre Paulo Freire. O Paulo Freire poderia muito bem, na sua pedagogia do oprimido, estar embutido de alguma forma. O educando, como o Protágoras falou, o homem é a medida de todas as coisas, o educando é a medida de todas as coisas. Em que sentido? Ora, ele é alguém, ele traz alguma coisa, e eu preciso saber o que ele pensa, o que ele acha, e qual a visão de mundo dele, e aí estabeleço uma troca. Nesse sentido, acho que cabe. Estou fazendo uma perspectiva minha aqui, sabe, gente? Não vi isso em nenhum livro, mas estou tomando essa ousadia. Eu percebo isso no Paulo Freire. Quer dizer, ele valoriza alguém o educando, que era visto como um nada na educação tradicional, como também as pessoas na cultura grega de então eram vistas como um nada, o aristocrata desse dia. E quando alguém vem e diz, não, o homem é a medida de todas as coisas, cada um vê da sua perspectiva. Então, isso abre um espaço para você primeiro, não, peraí, então ele tem outra perspectiva, deixa eu saber o que ele tem. E abre uma espécie de negociação.
Outro autor que fez muito isso, trabalhou isso numa outra dimensão, é o Jürgen Habermas, grande filósofo contemporâneo, ainda vivo, que trabalhou a teoria do agir comunicativo. Tem um quê de sofista também, porque ele defende o tempo todo, isso no campo jurídico, principalmente, mas no campo educacional também, ele propõe um debate incansável, e reconhecendo sempre no outro, não um inimigo, mas um oponente, e que pode trazer argumentos que me convençam e eu também. Você tem que entrar desarmado. Então, isso também, de certa forma, é reconhecer a visão do outro tem um valor. Então, o outro tem uma medida. Daí o Protágoras é importante, o homem é a medida de todas as coisas. Então, dá para fazer nós vamos ver isso melhor na próxima aula, dá para fazer um gancho do Protágoras com o Habermas e o Paulo Freire, na minha visão. Vocês podem concordar ou não, mas eu acho que cabe. Bom, o Gorgias e o Pródico vão, de alguma forma, seguir essa perspectiva, o perspectivismo, mas vão dar uma outra conotação. O Gorgias, por exemplo, e o Pródico vão investir muito no perspectivismo, mas não discutir a medida de cada um, como foi aqui o Protágoras. Mas eles vão discutir como levar isso para um debate. As técnicas, o convencimento, como colocar o convencimento nessa causa do relativismo. Então, isso a gente vai ver com Gorgias e Pródico. E também eles têm isso vai ter um desdobramento, você já deve ter percebido, no campo da moral e da política. Porque quando as pessoas adotam essa perspectiva, o perspectivismo, ou você debate com elas no campo específico, ou vai ficar difícil. Eles não vão aceitar que você venha com uma espécie de carteirada. Eles não vão aceitar. Muito bem, esses foram os primeiros. Depois vem os erísticos. Os erísticos, esses sim, investiam no confronto, nas aporias e na competição ardilosa. Os mais famosos, aqui vale a pena o registro, gente. Esses dois filósofos que eu vou falar o nome, você não tem obras deles escritas. Eles aparecem em diálogos do Platão e de outros filósofos, e eles sempre são taxados como sofistas, e dentro dessa perspectiva que eu estou chamando, eu não, mas os historiadores chamam de erístico, que são Eutidemo e Dionísio-Doro. O Elber me explica melhor. Você disse que eles investiam no confronto, nas aporias, na competição ardilosa. Eles eram especialistas em debater. Eram craques. Eles eram capazes. Você fala, queria que você defendesse esse ponto de vista. Ele defendia. Ficava ruim para alguém conseguir. Aí daqui a pouco, agora eu quero que você defenda o contrário. Ele ia lá e defendia o contrário. Era o uso da retórica para defender uma causa ou para desconstruir. Isso é muito usado até hoje em técnicas de debate, principalmente em júri, em julgamentos. Quantos de nós já vimos filmes de julgamentos em que muitas vezes o advogado sabe até que a pessoa foi culpada, mas ele tenta de alguma forma defender o cliente de uma maneira a amenizar a pena. Então ele vai usar todos os recursos no debate, na retórica, para poder amenizar aquela pena do seu cliente. Muitas vezes até ele não coloca em jogo que sabe que o cliente é culpado, mas ele sabe que é quase que uma causa perdida e ele vai investir todos os esforços para defender. Isso também é o papel do promotor, que vai acusar usando todos os esforços. E os erísticos tinham o seguinte, você repara que ainda nesse campo do julgamento há um objetivo. O dos erísticos, o objetivo era o simples prazer de estar no debate. Eles queriam ganhar o debate. Eles chegavam ao ponto de situações em que eles estavam com uma causa perdida, um debate perdido, e eles investiam numa aporia. Eles levavam o oponente a uma espécie de beco sem saída, na base da argumentação e das perguntas, que ele suspendia o outro. Não, daqui eu não tenho como sair, nem a gente, nem eu. Aí parava, eles iam embora. Ficavam 0-0, empatava ali. Então eles faziam questão de mostrar que eles eram, assim, ultra especialistas no debate. Isso gerou muita carga negativa para eles, porque as pessoas achavam que eles eram improdutivos, mas eu acho que eles trazem também uma contribuição da pessoa sofisticar o seu argumento e, mesmo às vezes, numa causa perdida, você tentar defender, e isso pode ser uma coisa até honesta, não precisa ser uma coisa desonesta, tentar defender uma causa perdida e tentar, de alguma forma, até você proteger aquela causa e evitar, por exemplo, nos debates políticos, se às vezes você no Congresso e tal, você muitas vezes está defendendo uma causa que a maioria já decidiu ali. Mas você pode, nas emendas, nas tarefas a posteriori,
é você acrescentar alguma coisa que vai amenizar aquele impacto numa determinada categoria, em uma determinada classe social. A causa está perdida, mas aqueles destaques, aquelas mudanças, muitas vezes são defendidas com argumentos quase que para pessoas que não estão muito abertas para mudança, mas você consegue, muitas vezes, no exercício da política, ganhar um pouquinho de terreno. Terceiro grupo, os políticos sofistas. Aqui sim são esses os mais politizados. Utilizavam da retórica para fins políticos. Esses treinavam mesmo, eram aqueles que não eram sofistas só pela perspectiva teórica e filosófica pura, teorética, como era o caso do Protágoras, mas eles tentavam levar em conta a preparação para a discussão política. Eles eram muito bem treinados e ensinavam pessoas a isso, atender fins políticos. Eles queriam que você tivesse ganhos na política, você se tornasse um representante político. Então, te ensinavam como fazer, como debater, como convencer o outro, como se aproximar de grupos, como você fechar um apoio com outro grupo, como utilizar todas as técnicas de convencimento da tua proposta. Os mais famosos são Trasímaco, Crítias e Cássicles. Também aparecem nos diálogos platônicos, e outros são citados por outros autores, mas nós não temos nenhum texto deles, nada que prove exatamente que eles existiram. Mas como eles aparecem em vários textos de outros autores, é possível que tenham existido, talvez não sejam só personagens literários. Isso é polêmico, mas é quase certo que existiram, porque não estão só nos diálogos do Platão, aparecem em outros textos que historiadores apresentam. E o último bloco é o bloco aqui da corrente chamada naturalista. Essa corrente, gente, é de extrema atualidade. Vocês vão ficar assim impressionados com o que eu vou falar. Essa corrente defende a lei da natureza. E o que é a lei da natureza para eles? É que todos os homens, sem exceção, são iguais. Poxa vida, Helber, isso é quase que a Declaração de Direitos Humanos. Reparem só como é que, de alguma forma, eles antecipam uma coisa que vai ser lá do século XVIII, na Revolução Francesa e outros movimentos daquele momento, pregando aparece também um pouquinho isso no Renascimento, no início da Idade Moderna, essa ideia da valorização do humano com o Pico della Mirandola, mas isso aparece fortemente na Revolução Francesa. Você vai ver que aqui o da corrente naturalista está defendendo isso. Defende a lei da natureza que valoriza todos os homens, sem exceção, como iguais. Imagine o impacto que foi na discussão da Ágora, os aristocratas ouvindo isso. Daí você vê mais um pomo de discórdia, mais uma raiva que os aristocratas passaram a ter dessa gente que defendia que todo mundo é igual. Defendiam, então, o igualitarismo e o cosmopolitismo, ao invés das leis produzidas pelo homem. As leis produzidas pelo homem é exatamente isso que a gente falou no início e que eu comentei agora. Eram as leis produzidas pela aristocracia, por uma classe dominante que não reconhecia no outro um homem. Olha, gente, isso é atualíssimo. Tem a nossa sociedade, a sociedade brasileira, está confirmado agora que já está confirmado há muito tempo, só não vê quem não quer. O desnível de classes, o desrespeito à partilha social, aos bens, é gritante. Se a gente está chegando ao ponto que a pandemia agora está praticamente arrasando com as camadas mais pobres, indígenas e tudo mais. E as pessoas que têm posse, de alguma forma, se viram naqueles hospitais que têm totais condições. E escola, educação, nós estamos tendo agora na pandemia aulas para escolas particulares online, e no público não está tendo nada, porque não tem nem material. Então, isso é uma coisa essa perspectiva que os naturalistas, sofistas colocaram, atualíssima. Muda a nossa roupagem contemporânea para a moderna, mas com certeza eles estariam aqui fazendo a mesma crítica. Só que eles vão chamar de leis produzidas pelo homem. E a lei da natureza, eles falavam, é só você observar que na natureza todo mundo nasce igual, nasce do mesmo jeito. Você pode não nascer nos mesmos recursos, te envolvendo, mas você nasce do mesmo jeito. A mãe tem o filho da mesma maneira, você tem as mesmas necessidades. Então, muito interessante essa perspectiva deles. Inclusive, eles abriam, você quando lê mais um pouquinho do pensamento deles,
abriam também até uma perspectiva de respeito aos outros seres, aos animais, à natureza. Eles eram filósofos, sofistas, muito ligados à natureza. Eles tinham uma preocupação muito ética quanto a esse ponto. E eu me lembro, sempre associando com o contemporâneo, o filósofo Peter Singer, australiano, está vivíssimo aí, que defende a discussão sobre o especismo. Nós temos o racismo, está aí, temos o machismo e, entre outros ismos, nós temos também temos o fascismo e, entre outros, também temos o especismo, que é achar que a gente tem o direito de controlar, saber quanto tempo vai viver, e a gente pode se alimentar e fazer o que quiser com outras espécies, como se a gente fosse o dono da vida, não só humana, mas também das animais. Até isso eles colocaram. Temática central do Peter Singer, o especismo. Tem um livro lindo chamado Os Direitos dos Animais. Olha que espetáculo. E esses dois filósofos são Hippias de Élida e o Antifonte, sendo que o Antifonte também tem um dado interessantíssimo. Ele também, além de defender o igualitarismo entre os homens, pelo menos no primeiro momento, depois ele foi diversificando as suas discussões. Mas e há muita controvérsia sobre como ele morreu e tal, mas ele começa nessa perspectiva. E ele também, um outro dado interessante, é que ele dá muita ênfase à palavra. E ele tem uma teoria de que a palavra, a maneira como você fala, como você ouve o outro, pode gerar ou uma dor, um dano, ou pode gerar um bem, pode gerar uma cura. Então ele desenvolveu tanto essa reflexão que ele uma vez inaugurou um empreendimento, uma tentativa de ajuda às pessoas, em que ele montou uma barraquinha e ele colocou: você que tem algum mal da mente, da alma, que causa um sofrimento a você, que causa um dano, vem aqui, me procure, eu posso ajudar você, eu posso te curar com palavras. Olha que espetáculo, gente. Se isso não é uma base para a psicanálise, então eu não sei o que é a psicanálise. De certa forma, o Antifonte estava inaugurando ali a cura pela palavra, pelo encontro de duas pessoas que falam. E uma escuta mais, mas ela também profere palavras que te ajudam a repensar, a refazer caminhos, a valorizar coisas que você não valorizou. Sei lá como ele trabalhava isso, mas os historiadores e pesquisadores do Antifonte mostram essa faceta dele como um precursor da psicanálise. Então, é para vocês verem como esses autores são interessantes, são importantes e como vai ter pano para manga para a gente trabalhar aí. Vou trabalhar todos eles com vocês. Alguns em grupo, os eristos que eu vou trabalhar num dia, mas eu vou dar uma aula sobre Protágoras, uma sobre Górgias e Pródico, e também vou trabalhar, juntar numa aula Crítias, Cássicles e Trasímaco, e numa outra trabalhar os naturalistas, que eu acho muito interessante. Tá bom? Então a nossa ideia seria essa nessa abertura do curso dos sofistas. Espero que vocês tenham gostado. E agora nós vamos trabalhar a nossa letra de música de hoje. Então, pessoal, uma letra de música que eu acho que expressa muito esse movimento sofista é a Metamorfose Ambulante, do Raul Seixas. E eu vou ler a letra para vocês aqui. Vale a pena depois vocês ouvirem a música. Metamorfose ambulante. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Eu quero dizer agora o oposto do que eu disse antes. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Sobre o que é o amor, sobre que eu nem sei quem sou. Se hoje eu sou estrela, amanhã já se apagou. Se hoje eu te odeio, amanhã lhe tenho amor. Lhe tenho amor, lhe tenho horror, lhe faço amor. Eu sou um ator. É chato chegar a um objetivo num instante. Eu quero viver nessa metamorfose ambulante, do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo, do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Um abraço a todos. Até a próxima.